Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Nessa manhã, como de costume agora, todo primeiro domingo do mês, seja bem-vindo à mesa do Senhor. Hoje é um dia de nós reafirmarmos essa aliança, porque sem Jesus nada podemos fazer, e Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Então chegamos aqui pela graça, pela misericórdia de Deus, e temos a oportunidade de apresentar o nosso culto ao Senhor, dando a Ele aquilo que lhe é devido, a honra, a glória, a exaltação, o engrandecimento ao teu santo nome. Então, hoje, dia de mantermos a nossa ligação com Cristo, firmar essa aliança em nosso coração. E como de costume, eu faço questão de ler em um dos nossos cultos, e vou fazê-lo agora pela manhã, lendo a profecia de Isaías, no capítulo de número 53, o sofrimento vicário do servo do Senhor, né? O sofrimento substitutivo, aquilo que Ele fez no meu e no seu lugar, aquilo que era para eu e você sofrermos, aquilo que era para eu e você passarmos, Jesus na cruz passou por nós. E é sempre bom a gente firmar isso em nosso coração. O que me credencia, o que me faz estar aqui, não são os meus méritos, mas sim o preço que foi pago. Nós estávamos cativos, aprisionados, mas o Senhor nos libertou. E aqui está a grande obra da redenção profetizada por Isaías, mais de 700 anos antes da vinda do Messias. Isaías 53. A partir do versículo 1 vai dizer assim: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem o homem esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Intercedeu por nós, intercedeu por mim, intercedeu por você. Mas o primeiro versículo chama a atenção: quem creu em nossa pregação? Jesus, João registrou isso no Evangelho, dizendo que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aquele que o recebeu, deu-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem. Aquele que creu na pregação.
Jesus disse, bem-aventurados que não viram, mas creram, refutando ali a questão de Tomé, que queria tocar, né, na sua mão. Se eu não ver as feridas, as chagas, eu não vou acreditar. Isso falando após ele ser, né, ressuscitado. Mas Jesus disse, olha, bem-aventurado, felizes aqueles que não viram, mas creram. Você é um bem-aventurado. Nós não estávamos há 2000 anos atrás, lá, quando Jesus foi crucificado, né, e ressuscitou, mas nós cremos na palavra. E aqui, então, quem creu em nossa pregação? Aquele que crê, ele recebe também as dádivas, as bênçãos sobre a sua vida. Nós temos acesso à presença do Senhor, nós podemos estar na presença do Senhor. E hoje é o dia de, além do nosso culto normal, de adorarmos e bendizermos o nosso Senhor, é o dia também de mantermos a nossa comunhão com Ele, nos fortalecendo em Cristo, lembrando da obra da redenção, lembrando o que Ele fez. Isso vai ser bem também colocado na nossa reflexão de hoje, na exposição de João, aquilo que Ele fez por nós, e até que ponto nós temos retribuído a esse amor. Que você possa retribuir com a sua devoção, com a sua entrega, com a sua vida, com o seu serviço, com o seu louvor e a sua adoração. Amém? Vamos orar. Coloque a sua Bíblia no banco. Bendito Deus e Pai, eu quero agradecer e te louvar a Ti pelo dom precioso, dom da vida. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado pela oportunidade de chegarmos aqui na sua casa nesta manhã, nesse primeiro dia do mês de maio, onde se celebra uma data de conquista de trabalhadores, como o Dia do Trabalhador. Mas, na verdade, nós que temos sido servidos diariamente, constantemente, porque Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também. A Tua palavra diz que não dormita nem toscaneja o guarda de Israel, o grande trabalhador. Hoje é o dia do Senhor, aquele que tudo fez por nós, e nós estamos aqui também como trabalhadores para descansarmos em Ti. O dia do Senhor, o dia da adoração, o dia de louvar, o dia de manter a comunhão, o dia de participarmos da sua mesa, o dia de louvarmos, de engrandecermos, o dia de sermos alimentados pela Tua palavra, o dia de poder ter isso, o ajuntamento dos santos, a congregação que se reúne para cultuar e dar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Receba o Teu povo, honre a fé de cada um daqueles que aqui se encontram, e juntos assim possamos adorar e bendizer a Tua presença, no nome de Jesus. Quando entra em Tua presença, assim podemos contemplar a Sua glória e nos render diante dEle, louvando e adorando por aquilo que Ele é. Vamos dar nossas mãos. Quando entrei em Tua presença e contemplo a Tua glória, me esvazio e me prostro aos Teus pés. Os Teus olhos me consomem com Teu infinito amor. Teu perdão me restaurou para o Seu louvor. Santo Deus, Santo Deus, Tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a Ti, Senhor. Tu és digno de louvor. O que Ele é, igreja?
Aleluia. Nas mãos. Santo é o Senhor. Quando entrei em tua presença e contemplo a sua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés. O olhar de Deus é confortador e consolador. Os teus olhos me consomem. Aleluia. Com o seu infinito amor. Através do sacrifício da cruz, nós alcançamos o perdão e a misericórdia de Deus. Erga as suas mãos e declare que Ele é santo. Santo Deus, santo Deus, tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. O nosso Deus é santo. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Vamos declarar a sua santidade. Santo é o Senhor. Vamos declarar aquele que é puro em tudo. Aleluia. Santo, santo, santo. 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 Aplauda o Deus que é santo. Glorifique a sua presença. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Glória a Deus. Bom é estar na sua presença, né? Bom é poder se reunir e adorar e glorificar o teu santo nome e engrandecer a Ele, que só Ele é grande, só Ele é digno de toda a honra, só Ele é digno de toda a glória e de todo o louvor. Nós estamos aqui para engrandecer o teu santo nome. Então você vai dizer isso com seus lábios, com a sua adoração. Maravilha, você e Deus. Na cidade posso ver o seu santo. Aquele que transformou a nossa vida, tirou o choro, a tristeza e nos deu uma nova alegria, um novo cântico. Ação a Ele. É o Senhor em quem Nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Para que, igreja? queremos o teu nome. Maravilha! Ele realmente é digno de toda exaltação e de todo louvor. Agradecer-te por
Ele é grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A minha, a sua, a alegria de todos nós. Ele alegra o nosso coração, igreja. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Agradeça a Ele, entregue a Ele o seu louvor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, grande amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o Seu nome engrandecer, Senhor. Aleluia. queremos o Erga suas mãos, adore, bendiga, glorifique o nome dEle. e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mas pois só Tu és, Ele é o único. pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia. E glória a Deus. Bendita a Tua presença. Aleluia. E saber que nós estávamos num tremendal de lama. Saber que nós estávamos como ovelhas desgarradas, como Paulo escreve aos Romanos. Também como no próprio livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, éramos como inimigos de Deus e hoje somos filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Ele transformou nosso lamento, nossas cinzas em vestes de louvor, trazendo alegria ao nosso coração. Bem disse João Batista, né? João capítulo 1, versículo 29, quando a primeira vez ele então vê o Senhor, ele então diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e assim transforma a nossa vida. E estamos aqui para adorar e glorificar a Ele. Digno é o Cordeiro, foi morto por mim e por você, e hoje nós estamos aqui lembrando da sua trajetória, daquilo que resultou em vida para nós.
criação, todos nós te louvamos e exaltamos, bendizemos a ti. Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim, e eu te adorarei. Adorado o teu nome, bendita a tua presença, Senhor. Aleluia. A Ele pertence todo louvor, igreja. Louvores, honra e glória. Aleluia. Força e poder é sempre Ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Oh, glória. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Aleluia. Bendito, maravilhoso és tu. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Declara, igreja. Extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. o que Jesus é. Expresse com seus lábios. Jesus, teu nome é força, é Fluido de vida, misteriosa água viva. Oh, glória. Oh, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Pega suas mãos e declare a sua santidade. Todo-Poderoso, que era e é. Que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. Diga, faça essa declaração a Ele. És tudo para mim, e eu te adorarei.
reconhecemos que nada somos sem a sua presença, que nada somos sem o teu amor, que nada somos, sem Ele nada podemos fazer. De vir com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adorado seja o teu nome, ó Deus. Bendita a tua presença. Se nos reunimos diante de ti para louvar e adorar, engrandecer, agradecer, exaltar a ti. Pois como disse o teu servo, o teu amor nos constrange. Não há como medir a extensão, a dimensão desse amor. O que nos resta é agradecer e dizer obrigado. Muito obrigado. E assim nos rendemos à sua presença. Louvor e honra, tudo pertence a ti. E é para ti que nós aqui estamos reunidos, cantando e adorando. Louvado seja Deus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Abençoe seu irmão ao seu lado, né? Cumprimente. Logo mais, no nosso culto das 19 horas, o título da nossa reflexão, uma confissão surpreendente. Uma mensagem baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 15, dos versículos 33 ao versículo 39. Uma mensagem de edificação para a igreja. E hoje é o dia do Senhor. Se você puder, venha, não meça esforços para servir e estar na casa de Deus, né? E assim, servir com alegria, não com peso, não com constrangimento, não é para você se sentir obrigado a estar. Mas se você puder estar, venha. Porque como, né, disse o salmista, bom é estar na tua presença. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas agora pela manhã, mesmo dando continuidade na nossa exposição da primeira epístola de João, no capítulo 3, encontramos aqui, dentro daquilo que vai ser falado essa manhã, uma ponte para o que vamos fazer essa manhã, que é participar da Santa Ceia do Senhor. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, na primeira epístola de João, capítulo de número 3. Eu vou continuar com o mesmo título da semana passada, Os Filhos Santos de um Pai que é Santo, parte 2. Porque nós começamos, né, no capítulo 3 e apenas vimos 3 versículos. E hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo de número 4 e vou ler até o versículo de número 10. Primeira epístola de João, capítulo 3, a partir do versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecados, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Uma palavra de oração. Deus e Pai, muito obrigado. Mais uma oportunidade de nos debruçarmos na sua palavra e aprendermos. Estamos aqui juntos nessa caminhada, juntamente com o teu servo, o apóstolo João, que nos deixou esses escritos de grande importância, não apenas para os destinatários dos seus dias, mas como diz o teu servo Paulo ao escrever a Timóteo, toda a escritura é útil, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a educação, a repreensão. Então, ó Deus, ele é útil para a nossa vida nesse dia. E nós estamos aqui, caminhando, aprendendo juntos, como viver uma vida que de fato agrade ao Senhor e poder principalmente ter ferramentas que nos ajude a vencer as falsas mensagens, os hereges. Ajuda-nos, ó Deus, dando-nos entendimento e compreensão acerca da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Bom, só um feedback, né? Recapitulando um pouco daquilo que nós falamos na semana passada, porque nesse capítulo de número 3, nós vimos que João, ele continua refutando os ensinamentos dos falsos mestres. Ele continua combatendo o falso ensinamento. E nós vimos na semana passada que ele começa a trazer argumentos. E nós estamos acompanhando esses argumentos, uma tríade de argumentos para combater, argumentos irresistíveis, para combater as heresias. E ao mesmo tempo fincar estacas de uma verdadeira vida cristã. E esses argumentos, os 3 argumentos, é o argumento moral, o argumento social e o argumento doutrinário. Tem o objetivo de trazer esse entendimento à igreja, e nós estamos caminhando juntamente com João. E o que nós vimos na semana passada acerca do primeiro argumento, que é o argumento moral? Ele vai trazer algumas verdades importantes acerca desse argumento. O primeiro argumento que nós vimos na semana passada, ou melhor, a primeira verdade desse primeiro argumento, que é o argumento moral, é que o grande amor de Deus, o Pai, esse amor que nós devemos observar, nós devemos contemplar. O versículo 1, né, disse assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, o grande amor de Deus, o Pai. É necessário que a gente possa perceber esse amor, vede esse amor. Nós vimos também que esse amor foi majestosamente demonstrado. E ele então fala sobre 3 situações, para olhar para o passado e ver a bênção da filiação. O Deus que nos criou, que nos adotou, também nos gerou. E de fato, como ele diz no versículo de número 2, somos filhos. Então ele convida a olhar para o passado e ver a bênção da filiação, a olhar para o presente e então tomar posse, se apropriar da filiação. Verso 2, amados, agora somos filhos de Deus. E também ele convida a olhar para o futuro, como quem já se alegra com a bênção da glorificação, porque diz, quando ele, ou seja, Cristo se manifestar, seremos semelhante a ele, e veremos a ele como ele é. O versículo de número 2, dando continuidade. Diante desse amor, que podemos contemplar e ver, diante dessa majestosa manifestação da graça, do amor de Deus, o terceiro aspecto que foi abordado acerca do grande amor de Deus, o Pai, é que é preciso que a gente venha corresponder a este amor. Essa então é a primeira verdade dentro desse argumento moral. Hoje, dando continuidade, nós vamos ver a segunda verdade, a grande obra de Deus, o Filho. Então nós vamos observar nessa carta de João, que ele está interessado em muito, que os seus leitores, ele estava interessado que os seus leitores soubessem, e que eu e você, da mesma forma, assim possamos ter entendimento e aprender como discernir
o verdadeiro do falso, o genuíno do superficial. Ele apresenta então provas, tanto aqui no capítulo 3, como ao longo de toda a sua carta, que valida e dá essa afirmação de qualquer pessoa que se diz ser um cristão. Dando continuidade, a segunda verdade acerca do argumento moral, a grande obra de Deus, o Filho. João faz agora uma transição. Ele, por algum momento, ele deixa de falar da segunda vinda para falar da primeira vinda. Então ele vai fazer essa transição da segunda vinda para a primeira. Por quê? Porque a base para um viver santo, para uma vida pura, para uma vida de conformidade, né, com a vontade de Deus, nós temos em Cristo. Naquilo que Ele fez e deixou para nós, quando então, na sua primeira vinda. E aguardamos com a expectativa, quando então se consumará toda essa obra na sua segunda vinda. Então, por isso, João aqui, ele tem esse hábito, né, é a sua característica. Ele começa a falar de um assunto, daqui a pouquinho ele para, aí volta o que ele estava falando no início da carta, retoma por uma questão de ênfase, e ele já falou acerca da segunda vinda, agora ele interrompe novamente, volta a falar do que Cristo fez para servir como modelo, ensinamento para cada um de nós. Então, dentro desse aspecto, a obra de Deus, o Filho, pode então aqui ser descrito de duas maneiras. Em primeiro lugar, Jesus se manifesta para tirar pecado. Olha o que diz o versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou, para quê? Para tirar os pecados. Então, em primeiro lugar, Jesus se manifesta para tirar o pecado. Ele entrou no mundo como Salvador. Aquela ocasião em que José estava ali ainda confuso acerca da gravidez de Maria, e ali pensando em sair, né, e não manter ali aquele compromisso, quando o anjo lhe apareceu, o que diz o Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo fala com José é o seguinte: ela, ou seja, Maria, dará à luz a um filho que lhe porá, que você vai poder, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Jesus veio como Salvador, aquele que tira o pecado do mundo, reiterando, né, novamente João Batista. Isso está registrado no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 29, quando pela primeira vez João Batista vê ali Jesus já adulto, e ele então diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio como Salvador, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele, como nós lemos aqui, né, no texto inicial do nosso culto, Isaías 53, o sofrimento vicário do servo do Senhor, naquele processo de substituição, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, ele tira o pecado por meio da expiação, ele foi transpassado por nossas transgressões, ele foi moído pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a obra de Deus, o Filho pode ser descrito, ou seja, Jesus, como, em primeiro lugar, aquele que tira o pecado do mundo. Em segundo lugar, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, as obras de Satanás. A parte B do versículo de número 8 diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer, para destruir a obra do diabo, para destruir tudo aquilo que é o mal, porque o pai do pecado é o diabo. O pecado gera morte. A Escritura diz que ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele é um mentiroso, ele é um enganador, ele é um tentador. Porém, Jesus, o Filho de Deus, veio não só para tirar o pecado, mas também para destruir as obras do diabo. Jesus, ele desbancou os principados e potestades na cruz do Calvário, quando ali ele ofereceu a sua vida, quando ali ele derramou o seu sangue, ele esmagou a cabeça da serpente. A sua vitória sobre Satanás é certa, amados, é certa, ele venceu. Porém,
Isso não significa que o inimigo, que o diabo, não continua agindo. Ele vai dizer que ele anda rugindo como leão, não é verdade? Procurando a quem devorar. Aí o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, ele fala que nós, como crentes em Jesus Cristo, precisamos nos revestir de quê? Do terno do pastor? Não, de toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra a cilada de quem? Contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas contra os principados e potestades. Então, acerca do Filho de Deus, ele veio para ele se manifestou para tirar o pecado, para destruir as obras do diabo, mas isso não significa que o inimigo não continua agindo. E aí é importante nós estarmos atentos. E aqui uma terceira apresentação, ou uma terceira verdade. Nós já vimos acerca do grande amor de Deus, o Pai. Nós já vimos também a grande obra de Deus, o Filho. E aqui algo importante acerca dessa ação do adversário, que veio para matar, roubar e destruir. A importância de revestirmos das armaduras de Deus para ficarmos firmes contra a cilada do diabo. E um terceiro aspecto, uma terceira verdade que João apresenta nessa questão do argumento moral é a grande malignidade do pecado. A pecaminosidade e a malignidade podem ser observadas por algumas coisas, alguns fatos, por intermédio de alguns fatos que eu quero destacar aqui essa manhã para a gente entender acerca do pecado. Primeira coisa, a essência do pecado. O primeiro versículo que nós lemos hoje, no nosso texto de exposição, foi o versículo de número 4. E o que está dizendo aí? Todo aquele que pratica o pecado, também o quê? Transgride a lei, porque o pecado é o quê? A transgressão da lei. A palavra grega, né, anomia, ou anômia, significa ilegalidade ou transgressão. E João diz que a essência do pecado é exatamente o quê? A ilegalidade, a transgressão. Hernán Dias Lopes, ele escreveu dizendo que o pecado não é apenas uma falha negativa, uma injustiça ou falta de retidão, mas essencialmente uma atividade, ou melhor, uma ativa rebelião contra a vontade de Deus e uma violação da santa lei. Este fato é tão sério, amados, que o anticristo, ou o homem da iniquidade, o filho da perdição, é chamado pelo apóstolo Paulo como o homem sem lei. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. O teólogo americano Warren Wiersbe, ele disse que os pecados, aí no plural, os pecados são frutos, mas o pecado é a raiz, pois qualquer que seja a atitude exterior do pecado, sua atitude interior é a rebelião. Nesse mesmo viés, nesse mesmo raciocínio, nessa mesma linha de pensamento, o reverendo Augusto Nicodemos diz que o pecado é transgressão da lei, seja ao fazer aquilo que ela proíbe, não matarás, né, não roubar, não adulterar, não mentir, seja você fazer aquilo ou praticar, ou seja, deixar de fazer aquilo que ela manda. Tiago, na sua carta, ele escreve no capítulo 4, versículo 17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então, também deixar de fazer, a sua omissão. Então, o pecado, a transgressão, a ilegalidade está na prática quando eu cometo, quando eu minto, quando o pecador adultera, quando ele rouba, mas também quando ele deixa de fazer o bem. Quando ele não se compromete, quando ele sabe o que deve fazer e não faz. Tem um exemplo, né, da parábola do bom samaritano. Ali há homens que conheciam a lei, passou ali um homem que conhecia a lei, passou um homem que louvava, que era um levita, e todos eles sabiam que ali estava um homem caído no chão, precisando do socorro, sabia que devia fazer o bem, mas não fizeram, pecaram. Até que teve um que se compadeceu, ajudou e socorreu.
Então, nesse mesmo raciocínio, Augusto Nicodemos, ele diz que o pecado é a transgressão da lei, seja ao fazer aquilo que ela proíbe, ou seja, deixar de fazer aquilo que ela manda. Portanto, o crime do pecador é essencialmente a transgressão à lei de Deus. Então, qual é a essência do pecado? A ilegalidade, a transgressão. Mas há um outro fato, um segundo fato, acerca da grande malignidade e a pecaminosidade. O segundo fato é que fala sobre a ação do pecado. O versículo 4 fala da essência. O versículo 5 vai falar sobre a ação do pecado. O verso 5 vai dizer assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Mas espera aí, pastor, aqui não está dizendo nada disso. Aqui está falando que Jesus se manifestou, como o Senhor já disse, que é para tirar os pecados. Bom, se a ação de Cristo foi para destruir o pecado, tirar, a ação do pecado é insurgir-se, é opor-se contra a obra de Cristo, contra aquilo que o Senhor fez. A ação do pecado é exatamente essa. Sendo assim, toda vez que nós pecamos, nós estamos desvalorizando toda a sua entrega, todo o seu amor. E hoje, como nós vamos participar da ceia, aquele que vai estar nos ouvindo através do vídeo, por que o pastor está apontando ali? Porque ali está a mesa, que nos remete ao momento do sofrimento, quando Jesus tomou o pão e disse: é meu corpo partido por vós, esse é o sangue da nova aliança no meu sangue. Então, toda vez que eu peco, eu estou desmerecendo, desvalorizando. Quando eu vivo na prática do pecado, eu estou, então, indo contra a obra. Quando pecamos, nós estamos nos levantando contra toda a obra de Cristo, mostrando que não estamos dando o devido valor a tudo aquilo que Ele fez por nós. Amados, essa carta tem nos dado a oportunidade, a palavra de Deus, o Evangelho, de lembrar aquilo que o Pai fez por nós, né? Como Deus nos amou, ao ponto de entregar o seu Filho, que veio e serviu até a morte de cruz, e morreu por nós, e levou, como nós lemos em Isaías 53, as nossas transgressões, os nossos pecados, a iniquidade estava sobre ele. Então não podemos considerar o pecado inofensivo ou desculpável. Isso é impossível. Pecado é transgressão, é ilegalidade. E a ação do pecado é essa: insurgir-se contra a obra de Cristo, é se opor. A essência do pecado, ilegalidade. A ação do pecado, opor-se contra a obra de Cristo. E qual é a razão do pecado? Versículo de número 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Amados, Jesus e o pecado não combinam. Jamais podem estar juntos e andar juntos. Jesus é santo, é puro. O Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso vem aqui a ordem: todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Se estamos em Cristo, não podemos viver no pecado, não podemos nos acostumar com o pecado, não podemos ter o pecado como nosso bichinho de estimação, como o cachorrinho ou o gato que você tem, ou sei lá, né? Tem alguns que têm, às vezes, alguns animais exóticos, né? Gosta de criar tudo, né? Eu lá em casa crio um monte, mas livre. Tem gambá, gato, tudo fica andando, às vezes enquanto parece lá um tucano, sabiá, tem pra caramba pardal, fica direto lá na garagem lá de casa, tem um monte de pardal. Muitos, né? Então tem lá, esses são os meus bichinhos de estimação. De vez em quando eu faço um vídeo, mando para a família, mostrando: olha aqui os meus bichinhos. Aí fica lá o largatauro andando, grandão no gramado, bonito. Chegar perto, toma ali uma rabada dele ali, mas fica. As gambás à noite, sobe para comer acerola, tudo muito bonito, maravilha. Mas o pecado não pode ser. O pecado não podemos ver o pecado como inofensivo, indesculpável. De forma alguma. Jesus disse que ele é a videira verdadeira, João 15. E nós somos o quê? Nós somos o quê? Os ramos. A importância de estar nele. Quem está preso nele tem a sua vida, ou seja, vamos dizer assim, a seiva que corre pelos ramos, pelos galhos, é pura, é santa, é perfeita.
Então, o pecado surge do quê? De não permanecer em Cristo. Quando não nos alimentamos de Cristo, eu não digo apenas comer o pão aqui a cada primeiro domingo do mês, ou beber o cálice, mas quando não nos alimentamos de Cristo, quando nós não nos alimentamos da sua palavra, quando não temos uma vida de devoção, de oração, nós estamos nos distanciando. Aí então vem o pecado, surge o pecado. Essa é a razão do pecado, de não estar em Cristo. É impossível permanecer em Cristo e no pecado ao mesmo tempo. É impossível permanecer naquele que é justo e praticar a injustiça. É impossível permanecer naquele que é luz e andar nas trevas ao mesmo tempo. É impossível ter comunhão com Cristo, que é puro, que é santo, 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 como nós cantamos aqui, e viver na impureza ao mesmo tempo. Por isso, amados irmãos, o restante do versículo que nós lemos diz assim: todo aquele que vive pecando não viu nem o conhece. Quem vive e permanece no pecado não conhece a Cristo, não tem a Cristo. Primeiro mostra que aqueles que estão nele não permanecem no pecado. Quem permanece, quem vive no pecado, não é nem de Cristo, nem pertence ainda a Cristo, nem o viu. Pastor, será que não há aqui uma contradição? Porque quando nós vimos o capítulo 1, o capítulo 2, fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, engana a si mesmo, engana o outro, né? Ou tenta enganar a Deus. Amados, continuamos sendo pecadores. Aqui está falando da prática, de permanecer. Se pecamos, 1 João, nós vimos aqui já algumas semanas atrás, no versículo 9 do capítulo 1, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós já vimos algumas semanas atrás, o capítulo 2, quando João, nesse termo afetuoso, como um pai que carrega o filho, ele diz: filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se porventura vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas isso não significa a liberdade para viver no pecado. Não somos mais escravos do pecado. Quem permanece pecando e vive no pecado, João é claro e bem explícito, não o viu nem o conhece. Porque se Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, a seiva que corre é da santidade, a da pureza. Então eis aí a razão e a importância de estarmos atentos, pois o propósito do seu aparecimento, ou seja, de Cristo, nós já vimos aqui, o seu propósito histórico foi destruir o pecado, destruir as obras de Satanás. Mas ainda tem algo, nós já vimos a essência do pecado, a ação do pecado, a razão do pecado, e qual é a origem do pecado. A parte A do versículo 8, aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Por quê? Porque o diabo, pode ler, o diabo vive pecando desde o princípio. Por quê? Porque o diabo é o pai do pecado. Pecar é obedecer àquele que peca desde o princípio, em lugar de obedecermos a Deus. Aí um outro teólogo alemão, Werner de Boer, ele escreveu, e tem razão quando diz que cada pecado, cada pensamento impuro, desejos carnais, nos faz sucumbir à influência do diabo, e assim participamos da rebeldia dele contra Deus. Quando não apenas pecamos, como eu disse, pecadores nós ainda somos, mas quando praticamos, vivemos na prática do pecado, permanecemos nele, temos o pecado como nosso bichinho de estimação. Então, amados, é duro dizer isso, mas essa é a realidade. Não apenas nos sucumbimos à tentação momentânea do pecado, mas somos do diabo, é o texto que diz. Fomos essencialmente arrastados para dentro da rebeldia dele contra Deus.
aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o início. Essa é a origem. Por isso que quando no início, na introdução, eu falei que a importância de nós estudarmos essa epístola, a gente ia conseguir distinguir o falso do verdadeiro. Quem é o crente verdadeiro, o crente falso? Quem é o falso mestre? Qual é o falso ensinamento? Porque os escritos de João aqui é muito mais do que uma carta, é um tratado teológico. Aqui, faz a apologética, a defesa da fé, e nos dá argumento para distinguir e saber quem são os filhos da perdição. Nós lemos isso aqui no versículo de número 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Ele pode estar dentro da igreja, ele pode cantar louvores, ele pode entregar o dízimo, até participar da ceia, mas se ele não ama o seu irmão, e se ele vive na prática do pecado, ele não viu a Cristo, ele não conhece a Cristo, ele não é de Deus. E isso então é forte, pesado, mas é sério. Reitero, não há contradição naquilo que João diz no início da carta. Quem diz que não tem pecado é mentiroso, mas a diferença está na prática, no permanecer. Não há um arrependimento. Eu estou indo aqui nessa direção daquela planta, e eu sei que ela vai me causar mal, vamos dizer que ela é a tentação, ela é o pecado, era aquilo que me domina, que me escravizava, então agora eu dou meia volta, mas não é uma volta inteira, porque se eu fizer uma volta inteira, 360 graus, eu vou voltar para o mesmo lugar. Então, por isso que a palavra diz, aquele que mentia não minta mais, o que pecava não peque mais. Então, não permanecer. E aí João vai dando argumentos, e aqui nós estamos dentro do argumento moral, para termos esse entendimento. Vimos acerca do grande amor de Deus, o Pai, que deu o seu Filho. E disse, vede as obras que Ele fez, contemple, olhe a bênção da filiação, se aproprie dela. Contemple, pois no futuro você será então também transformado. Que maravilha, que bênção de Deus. Olha a grande obra do Pai, o Filho, o que Ele fez. Ele veio para destruir o pecado, Ele veio para destruir a Satanás. E agora fique atento contra a questão da malignidade, dos atos pecaminosos, porque se você permanece nele, você não é filho de Deus, porque a Escritura diz isso. Porque a palavra diz isso. Então, por isso que João, por alguns instantes, ele deixa de falar da segunda vinda e volta para ter como base aquilo que Jesus fez na sua primeira vinda. O exemplo que ele deixou, os ensinamentos, para que eu e você possamos ser o quê? Imitadores. Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados que somos. Por isso precisamos imitá-los. E buscar em Deus fortalecimento. Aí vai uma junção dos textos. Revestível de toda a armadura de Deus, para ficar de firme contra as ciladas do diabo. A sua luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então você tem lá a couraça da justiça, o cinturão, o escudo, o capacete, a sandália. São ferramentas que está ligado sempre ao quê? A verdade. A maioria dos utensílios da arma é de defesa. Só tem a espada que é de ataque. Pois a sandália te protege dos seus pés, aonde você anda. O capacete protege os seus pensamentos. Coraça, escudo, as partes vitais. E fala sobre o quê? Sobre justiça, sobre veracidade. O crente tem que ser verdadeiro. O crente tem que ser justo. O crente não pode viver na mentira. O crente não pode viver atolado num tremendal de lama, como o salmista disse no Salmo 40, ele nos tirou de um tremendal de lama, ele nos tirou da lama, ele nos tirou daquela prática. Hoje não podemos mais assim viver, porque se assim vivermos, o diagnóstico, o raio-x ou a tomografia, segundo esse olhar de João, e se toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensinamento, para a correção, para a repreensão, eis aqui o diagnóstico claro de João. Quem vive no pecado, na prática do pecado, procede do diabo e não de Deus.
Então, essa exposição, ela nos ajuda a identificar o falso do verdadeiro. E entendemos o que é verdadeiramente ser um filho de Deus. Como vive um filho de Deus, um chamado pelo Senhor. Mas há um quinto fato importante a ser destacado aqui. Falamos hoje sobre muito do pecado. Falamos da essência, da ilegalidade. Falamos da ação, que é insurgir, que é se opor. Falamos da razão do pecado, da origem do pecado. Mas há um quinto fato que João destaca aqui, que é a vitória sobre o pecado. Aí eu reitero o versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. A vitória sobre o pecado, somente Jesus Cristo, o justo, o santo, pode nos dar. Ele é que tira o pecado do mundo. Só por meio do seu sangue, que foi derramado, nós podemos ter a vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado não é obtida pelo conhecimento, como naqueles dias João tinha que refutar e lutar contra o gnosticismo, que aqueles que entendiam que um conhecimento superior, né, que vai além de todas as coisas, esse que verdadeiramente tem uma ligação com Deus, eram os opositores. João refutou, João lutou muito contra eles, principalmente por causa da questão do dualismo. E eles não viam Jesus como divino. Eles separavam, não, então quando veio lá o batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele, agora sim, ele é divino. Mas na crucificação não, Cristo se retirou dele, é só Jesus. Então ele confundia a mente das pessoas, e eles se achavam com mais conhecimento, mais espirituais pelo conhecimento. E nós então vimos que a vitória sobre o pecado não é obtida pelo conhecer dos gnósticos, nem também pelas experiências místicas dos falsos mestres. Até os doutores da lei sucumbiram, foram resistentes à obra, oporam-se contra a obra de Cristo. Então não é também a teologia, ou o teólogo em si, ou o conhecimento, mas pela obra de Cristo na cruz. O pecado não pode ser tirado pelo esforço humano. Nós somos salvos pela graça. Nós não podemos lavar-nos a nós mesmos. O impuro não pode purificar a si mesmo. Somente o sangue de Cristo pode nos lavar de todo pecado. Isso ele já tinha dito no versículo de número 7 do capítulo 1. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E essa é a vitória. E é o que nós vamos participar essa manhã, com essa consciência cristã. Eu não posso me acomodar, me acostumar no pecado de quem eu sou filho. Nós somos filhos de quem? Igreja. Somos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu imito as suas obras. E para onde eu olho? Eu olho para a primeira manifestação, na primeira vinda de Cristo, o exemplo que Ele deixou. E se eu vivo assim, como uma nova criatura, porque nascemos de novo, então há esse lavar renovador, regenerador, e agora como nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então, essa é a bênção da filiação, garantida lá. Por isso eu olho para o passado, e essa manhã, como falamos na semana passada, olhe para o passado, e veja a bênção da filiação. Porque todo aquele que nele crê foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Se aproprie. João disse, somos. É fato. Não é um título, filho de Deus. É fato. João disse, somos filhos de Deus. Se somos filhos, nós andamos como nosso Pai. Filhos santos de um Pai que é santo, que é puro. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. A seiva que corre entre nós é pura, é santa, é nova criatura. Então assim nós devemos agora viver, e ter essa perspectiva do futuro, quando então João diz, quando ele se manifestar, seremos igual a ele, veremos a ele, como ele é. Que maravilha, né?
Que bênção de Deus. Ceia, lembrando do sacrifício, lembrando do sangue que tira o pecado. A nossa vitória está aqui, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Semana que vem, a gente vai dar continuidade falando do argumento moral e depois entrar no argumento social. Mas neste momento, nós vamos participar da mesa. Por quê? Pelo sangue somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, mesmo sabendo das minhas limitações, mas contando sempre com a Tua graça e com o Teu Espírito, e com aquilo que podemos ler. Então, o que foi falado não é a minha ideia, não é o que eu acho, não é o que o bispo Walter escreveu e acha, que a Nova Vida acha. É aquilo que mantinha uma igreja fortalecida, que perseverava na doutrina dos apóstolos. Apóstolo como João, que foi escolhido por ti. João, um dos 12. Aliás, também um dos 3 mais próximo. Aquele que reclinava a cabeça sobre o ombro, aquele que esteve ali pronto, para também acudir e socorrer a mãe, aquele que foi um filho, que permaneceu, que tudo sofreu, passou, mas fez questão de deixar, inspirado pelo Espírito Santo, ensinamentos importantes, com o intuito de refutar, de combater o falso ensinamento, a falsa doutrina, mas também de fincar estacas da verdadeira fé cristã, nos dando condição e razão de defendermos a fé, de fazer apologética, e de ter certeza daquilo que nós cremos. João escreveu o Evangelho, para que através dos sinais, dos meios, relato daquilo que Cristo fez, o povo pudesse crer que Ele era o Messias. Mas escreveu a carta, a fim de que aqueles que acreditaram, que creram, pudessem ter certeza da salvação, e que um dia serão transformados, serão semelhantes a Jesus, e verão a Jesus como Ele é. E enquanto nós estamos aqui, obedecemos aquilo que Jesus nos deixou como ordenança: fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes desse pão, e beberdes desse cálice, anunciais a minha morte, até que eu venha. Nós aguardamos com expectativa. Porque 2 são as marcas presentes na vida do cristão: a justiça e também a expectativa da volta de Cristo, desse encontro, da consumação, da glorificação. Enquanto estamos aqui, ajuda-nos a termos compreensão e entendimento acerca da Tua palavra, para afirmarmos os nossos passos na doutrina verdadeira, que é a palavra de Deus, mais cortante do que espada de 2 gumes, como escreveu o autor aos Hebreus, apta para discernir os pensamentos. Ele distingue o que é de fato, o que precisa ser mudado na nossa vida, tem consciência, penetra até dividir juntas e medulas. Que essa palavra nos transforme, que essa palavra nos molde, que essa palavra nos mude, que essa palavra nos faça viver uma vida santa, como santo é o nosso Pai, como santo é o nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos ser de fato luz nesse mundo e sal nessa terra. Deus, vá além das minhas limitações e faça com que possamos compreender esses ensinamentos que temos aprendido aqui na exposição de João, e que hoje nos leva para a ceia, para entender que Cristo, que veio para destruir o pecado, as obras de Satanás, o seu sangue nos purifica de todo e qualquer pecado. O perdão é um ato legal. Nós temos advogado, Jesus Cristo justo, junto ao Pai, que intercede por nós. Que o Senhor nos fortaleça, que a palavra de Deus nos ajude a manter uma vida santa como filhos de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor, pela comunhão. Obrigado por participarmos da sua mesa nessa manhã. Obrigado por esse ajuntamento solene,
onde firmamos essa aliança em Cristo. Obrigado por esse culto, dos louvores que pudemos cantar a Ti, da Tua palavra que pudemos ouvir, que culminou nesse momento especial, no ápice, em participarmos da mesa do Senhor. Mas antes de nós deixarmos essa casa, estamos aqui também como um papel de intercessores, orando por aqueles que não tiveram o mesmo privilégio do que o nosso, que não puderam estar aqui. Alguns que estão enfermos, alguns que estão hospitalizados, outros que estão, ó Pai, diante da iminência de uma cirurgia, como a jovem Rebeca. Toma nas suas mãos, ó Deus, providenciando os meios, tudo aquilo que vai ser feito, a parte do anestesista, do cirurgião, Deus, o translado dela até o local, o hospital. Acalme o coração de Rebeca, também da sua mãe, ó Deus. Nós aqui oramos com teu irmão em Cristo, pedimos a sua misericórdia e graça sobre outras pessoas que precisam da tua graça, da tua intervenção. Eu oro pela vida da minha prima Patrícia, ó Deus, diante também de uma cirurgia, de situações tão difíceis, seja com aquela família, ó Pai, Tia Neide, Paulinha. Toma nas suas mãos a família dos seus servos. Cada um de nós que estamos aqui temos um parente, temos um amigo, temos pessoas que nós convivemos e que às vezes, ó Deus, está passando por uma situação difícil. Pode até mesmo não ser uma questão física, de uma enfermidade, de uma questão orgânica, ó Deus, uma patologia, mas pode ser a enfermidade da alma, de um coração adoecido, aprisionado, escravizado por palavras, por decepções, que o levaram à angústia, a uma depressão. Senhor, tenha misericórdia, reverta o quadro, reverta a situação. E assim eu entrego, juntamente com esses pedidos que estão aqui nesse cesto e esse caderno de oração, confiando na tua graça, na tua misericórdia, na sua bondade. Agradecemos por tudo, no nome de Jesus, porque por muita eficácia tem a oração do justo. Somos justificados por ti. Que o Senhor possa fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Assim nós oramos e cremos e agradecemos. Leva-nos em paz, debaixo das suas santas e poderosas mãos. Seja também, ó Deus, com a mãe do teu servo José Ronaldo. Ó Deus, seja com a vida de Maria Helena, Senhor. Ajuda, reverta também esse quadro. Teus filhos têm estado ali junto com seus irmãos intensamente no cuidado com a mamãe, mas só o Senhor de fato pode curar e mudar essa situação. Portanto, leva-nos em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até logo mais, às 19 horas, com a graça de Deus.